E se o diabo estiver falando coisas que estão abatendo você, eu vou te lembrar de um texto de Jeremias que diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Não é o fim que Satanás deseja, não é o fim que o inferno deseja, não é o fim que os teus inimigos desejam, não é o fim que o teu patrão deseja, não é o fim que sabe, está sendo desenhado diante de você. É o fim que você deseja. A pergunta é: o que você deseja? Se é isso que você deseja, confia na palavra de Deus, se agarre a ela, abrace a palavra de Deus, porque é isso que está escrito: eu vos darei o fim que você deseja. Eu é que sei que pensamento que eu tenho a respeito de vós. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Quem cuida da sua vida, pastores, é o Senhor. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bota lá, Julinho, em Josué capítulo 9, por favor. Sacos velhos apontam para aquilo que está ligado ao passado e que retorna. O Senhor falou ao meu coração: essa é uma noite de libertação. Pessoas que estão vivendo debaixo de opressões e acusações, sabe, situações que você não consegue se desprender. Existem pecados, amados, do nosso passado, que eles, uma vez resolvido no sentido espiritual, quando a gente se volta para Deus, pede perdão, acabou e está resolvido no mundo espiritual. Deus já nos perdoou. Mas às vezes nós precisamos de cura no nosso sentimento, no nosso emocional, no nosso psicológico, sabe? Precisamos ser curados por dentro, porque Deus nem fala mais disso, mas a gente traz isso à tona toda hora. A gente fala disso: mas um dia eu fiz isso. Existem alguns que passam batido, a gente nem fala mais disso. Mas existem outros que foram tão graves, tão sérios, tão profundos, que atingiu talvez uma outra pessoa. Um dos pecados que, assim, eu encontro na caminhada pessoas se debatendo contra eles, está relacionado ao pecado de aborto, por exemplo, que é assim, horroroso. E aí a gente usa esse extremo porque às vezes as pessoas ficam lembrando daquilo: mas um dia eu abortei, mas um dia eu abortei. Seja livre, irmão, em nome de Jesus. Seja livre. Você está livre. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo pecado. E se não te bastar isso, abra para mim, Julinho, por favor, em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, para que fique registrado o que de fato no mundo espiritual, no mundo físico, está valendo para as nossas vidas, amor. Porque às vezes a gente fica angustiado com coisas que já se foram, e o diabo ele tenta ressuscitar isso toda hora e tenta mostrar para ele: agora tu está cantando agora, mas pô, tu lembra? Mas tu vai pregar lá, tu lembra? Se eu ficasse preso a isso, amor, vocês não me veriam aqui. Mas sabe o que aconteceu na minha vida? Jesus Cristo me libertou. Me libertou por completo. Me libertou a minha alma, meu coração, meu pensamento, minha vida. Me restaurou. Ele vai fazer coisas lindas e tremendas aqui nessa noite. Tem gente que precisa ser curada na alma. Tem gente que precisa ser restaurada. Tem gente que precisa crer nisso aqui. Versículo 4 e 5, Julinho, por favor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem mentira do diabo que está relacionada à enfermidade, mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está feito, isso é uma obra linda, uma obra vicária, uma obra que ninguém pode contestar. Está pago, está garantido, e foi com preço de sangue. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
Sabe, qual é o tamanho da tua iniquidade? Qual é o tamanho do pecado? Qual é a lembrança que te vem de um pecado tão terrível que você fez? Sabe, e existem inúmeros, irmãos. Existem inúmeros. Tem gente que atribui pecado é adultério, pecado é não sei o que. Você classifica pecado, mas existem inúmeras coisas que estão à vista e outras que estão escondidas. Mas em todas elas, isso aqui, essa palavra continua valendo. Se você se arrepender, se voltar para o Filho de Deus, entregar sua vida para Jesus, se colocar nele, não há mais acusação, porque ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, a tranquilidade do teu ser, sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, conforme ele ia sendo pisado, conforme ele ia sendo moído, nós estávamos sendo sarados, estávamos sendo perdoados, estávamos recebendo de Deus a paz no nosso coração. O peso do castigo foi embora, o peso da acusação também foi embora. Antigamente os presos tinham na lateral das suas celas o escrito de dívida, ok? Que era um escrito que dizia tudo que ele fez. E Satanás gosta de escrito de dívida, mano. Não tem ninguém que goste mais do escrito de dívida do que Satanás. Ele gosta de acusar, ele gosta de apontar, ele gosta de mostrar, ele às vezes tira o sono, ele às vezes, sabe, perturba, fala, mas você fez, mas você fez, mas você fez. E aí a Bíblia diz que o Senhor, através do seu sangue, através do seu sacrifício, rasgou o escrito de dívida. Não tem mais dívida, não tem mais dívida, está rasgado, está destruído. Você não tem mais dívida. Viva uma vida em Deus como gente que não tem mais dívida, porque o Senhor pagou a sua dívida, mano. Pagou, seja ela qual for. Mas a mentira de Satanás faz ressuscitar. Esses sacos velhos são coisas que o inimigo traz para fomentar, para trazer a mente de novo. Eu queria que você lesse comigo. Volta no 4, por favor. Queria que essa fosse uma expressão conjunta da igreja de Novo Tempo nessa noite. Você que é da igreja do Senhor, que não é da igreja de Novo Tempo, mas é de Deus. Queria que você lesse comigo também. Vamos ler juntos? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Eles traziam sacos velhos. Os inimigos se reuniram e falavam, vamos contaminar esse povo. Vamos dissimular, vamos mentir entre eles. E para isso leve sacos velhos, para que eles achem que a realidade da vida deles é essa. E não é. E aí, na continuidade, o texto diz que eles traziam odres de vinhos velhos. Nós já falamos sobre odres velhos e odres novos. E a Bíblia diz que não é bom, não é lícito que se coloque vinho novo sobre odres velhos. E nós já explicamos por quê. Porque o odre velho, ele é um recipiente de couro, que é fechado, lacrado, quando o vinho novo é colocado para fermentar. E aí o vinho novo, ele tende a dilatar, por causa da fermentação, ele dilata o odre. E se for um odre velho, ele já foi usado, então ele já dilatou, ele não tem mais a potencialidade de dilatar. E aí, quando se coloca vinho novo em odre velho, o vinho fermenta e dilata e o odre rompe. Quando eu li que eles trouxeram sacos velhos e trouxeram odres de vinhos velhos, eu me lembrei de algo que às vezes também como
mentira de Satanás, ele age para tirar a nossa alegria. O vinho representa alegria. E sabe, existem muita gente dentro das igrejas que não é feliz, que não consegue ser feliz, que não consegue ter alegria, que não consegue ter na sua vida aquilo que a Bíblia chama de reino de Deus. Sabe o que a Bíblia diz que é o reino de Deus? A Bíblia diz assim: não é comida nem bebida. Se você tiver em fartura na sua casa, isso para Deus não altera nada. No sentido de, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não está ligado a coisas materiais e palpáveis. O reino de Deus é justiça, diga comigo, justiça, paz e alegria nas coisas. Isso é o reino de Deus. E é isso que eu preciso viver. Quando eu não estou vivendo isso, na verdade eu estou sendo induzido e levado pelo inimigo a conservar odres velhos. E esses odres velhos apontam para aquilo que Satanás faz para tirar a tua alegria. E é possível que tenha gente nessa noite que esteja vivendo a montanha russa da fé, a montanha russa da espiritualidade. Uma hora você está bem, mas daqui a pouco você vai para casa, e quando você entra em casa, a ambiência da tua casa te frustra, te entristece, te faz chorar. Mas em nome de Jesus, sabe, não são as circunstâncias que regem a minha vida, manos. Não são as circunstâncias que eu vivo que regem a tua vida. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. E isso não é alterado pelas circunstâncias. Eu posso, num determinado momento, até oscilar, mas eu preciso entender: a minha vida não é odre velho, a minha vida é odre novo. O Senhor me restaurou, o Senhor mudou a minha história, para que a alegria fosse conservada dentro de mim. Ainda que esteja difícil ao meu redor, a alegria do Senhor me fortalece. Eu consigo estar em paz, eu consigo ver a justiça de Deus, a mão de Deus sobre a minha vida. Eu consigo ter a alegria do Espírito Santo. Nós precisamos viver o reino de Deus como ele é. E o reino de Deus não é comida nem bebida. Tem gente buscando o reino de Deus para prosperar e tão somente para isso. Eu quero porque eu quero ficar rico. Eu quero porque eu quero comprar um carro novo. Eu quero porque eu vou comprar minha casa nova. Tudo isso o Senhor tem poder para te dar. Mas o reino de Deus não é esse. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você não estiver vivendo isso, você não está vivendo o reino de Deus. E se estiver te faltando alegria, se estiver te faltando paz em alguma área da vida, se estiver te faltando justiça, quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Nós vamos orar no final desse culto, mas eu vou profetizar sobre a tua vida. Venha o teu reino sobre a vida dele. Venha o teu reino sobre nós. Minha casa, amados, não falta nada, mas se faltasse, não pode faltar justiça, paz e alegria nas coisas. Mas pastor, mas se estiver faltando as coisas, vai faltar paz. Vai faltar se você deixar. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Porque os que esperam no Senhor são como as águias. Voam, sobem, vão de encontro à tempestade. A tempestade se forma, como disse o pastor Osés no outro dia numa ministração, a tempestade se forma, todos os outros pássaros se intocam. A águia vai na direção da tempestade. Eu vou furar você, tempestade. Atravessa aquela nuvem pesada e do outro lado encontra com o sol da justiça. Porque o Senhor é a minha justiça, é Ele que cuida da minha vida. Não são as circunstâncias que ditam e rezam aquilo que vai acontecer na minha vida. O que diz o que vai acontecer na minha vida é aquele que me fortalece, é aquele que tudo pode, é aquele que na sua palavra declara que aquele, se eu o amar de fato e de verdade, todas as coisas hão de cooperar para o meu bem. E são todas. Ele não diz, olha, alguma coisa vai dar certo e outras não. A Bíblia diz
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as circunstâncias difíceis da vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elas vão se convergir em algo que você não sabe, que você não entende como vai acontecer, mas elas vão se convergir para o teu bem, porque quem garante isso é o Senhor dos Exércitos, porque quem te fala isso é o Senhor dos Exércitos. E Ele não é homem para que minta. E nessa noite o Senhor está respondendo a você. Se posicione nele, porque a tua vida não pode ser um odre velho. A tua vida não pode ser representada por um odre velho. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está curado, outro dia está doente. Um dia está não sei o quê. E parece que você vive num ciclo viciado ou vicioso de situações que você não se liberta, e aí Satanás elimina a tua alegria com essas dissimulações e mentiras. E ele descobre quando é que isso faz mal para alguém, ele sabe o quanto isso atinge alguém, sabe? Tem coisas que ele vai tentar me atingir e jamais vai conseguir. Porque tem coisas que não fazem a mínima diferença. Existem outras, porém, que se ele tentar, ele pode tentar me desestabilizar, porque ele sabe e conhece que tem coisas que vão de fato mexer comigo. E ele age nessa área, em áreas que de fato vão mexer com você. Mas, em nome de Jesus, nós não somos odres velhos. Nós somos homens e mulheres considerados odres novos, para recebermos a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. O vinho que vem sobre nós representa a alegria do Senhor. O vinho que está sobre nós representa a presença do Espírito Santo. E esta presença, ela não sai, ela não vai, ela não me abandona só porque alguma coisa está fora do lugar nesse momento. E eu quero profetizar sobre você. Se tiver coisas fora do lugar nesse momento, creia que o Senhor é que te garante. É Ele que está regendo a tua vida. E é Ele quem coloca as coisas no seu devido lugar. Não é o que o inimigo quer fazer. O que ele quer fazer é trazer sacos velhos. O que ele quer fazer é fazer com que a sua vida seja semelhante a outros velhos. Qualquer coisinha se desestabiliza. Perde a paz. Perde a alegria. A Bíblia fala, continuando aí, sobre... Vai, passa aí, Júlio, por favor. Não. Lá atrás, meu irmão. Um versículo só depois daquele que a gente estava. Bom. Aí, o próximo. Aí. E nos seus pés, sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si. Isso era o que o inimigo trazia. Ok? E aí, Deus me fez entender que sapatos velhos e roupas velhas aponta para voltar às ações e aos caminhos que outrora andávamos. O diabo quer que você haja e reaja conforme você agia e reagia. Exatamente isso. Volte ao caminho que você estava. E aí usamos os mesmos artifícios que usávamos antes. Enfim, voltamos a andar nos mesmos princípios e valores que antes regiam a nossa vida. A mentira, o engano, o roubo, a confiança na força do nosso braço. Antes de conhecer o Senhor, era isso que regia a nossa vida. Nós vivíamos mentindo. Vivíamos uma vida de mentira. Vivíamos uma vida de engano. Tudo era engano. Roubávamos. Tem gente que diz assim: eu nunca roubei. Tem certeza? Malaquias 3:10. Tem certeza? E olha que roubou aquele que você não deveria ter roubado. Era melhor ter me roubado. E aí vivíamos essa vida. Confiança no nosso braço, na nossa força. Antigamente quem resolvia era eu. Antigamente, sabe, até situações na rua, era comigo mesmo.
e vamos lá, eu me garanto, né? E tal, e essas coisas faziam parte da nossa vida. Inimizades, porfias, aquilo que está escrito em Efésios, no capítulo 2, de 1 a 8, e Gálatas 5, de 17 a 21, sabe? Situações que faziam parte da nossa vida, a gente era regido por essas coisas. Isso são os sapatos e roupas velhas, sabe? Voltamos ao caminho, o sapato aponta para o caminho, para aquilo que caminha. Voltamos ao caminho constantemente, ao caminho das coisas antigas, sabe? Não nos livramos das coisas como de fato deveríamos fazer. Não é de objetos, amados, é de atitude, é de comportamento. Às vezes a gente se livra de objetos, e objetos às vezes são mais fáceis de se livrar, mas o comportamento, a atitude continua velha. O caminho continua velho, o procedimento continua velho, eu continuo defraudando pessoas, eu continuo agindo com pessoas de forma terrível, eu continuo mentindo, eu continuo gerando e sendo um instrumento de inimizade, de porfias, de dissimulações, coisas onde o Espírito Santo não vai estar, não vai agir. Eu continuo confiando no meu braço, dizendo vai acontecer porque eu me garanto. Eu quero te dizer, quando a gente aceita Jesus, a gente fica frouxo. Sabe por que a gente fica frouxo? Porque a gente entende que a gente não é nada, e quem é tudo em nós é Ele. Ele é tudo em nós. Eu não consigo, eu não posso sozinho, mas eu posso naquele que me fortalece. Aí eu me sinto forte, mas na confiança daquele que me fortalece. É como o irmão mais velho e o irmão mais novo. Quando eu era menino, eu ia para a rua, o rapazinho lá dizia que ia me dar cascudo, o meu irmão falou, negativo, ele é meu irmão, não vai bater nele não. E é assim que Jesus, no outro dia eu vi uma foto linda, sabe? Eu vi uma ovelhinha, era uma ovelhinha assim, indefesa, e ela sou eu mesmo, me achei nela. Aquela ovelhinha indefesa, aí um lobo assim, por cima, como quem ia dar o bote e atacar. Só que ele não estava vendo, tinha um leão enorme atrás dele assim, olhando para ele assim. Ele fala, mexe nele. É assim que Deus faz com a gente, amados. Nós não precisamos voltar às práticas do passado, ao caminho passado, sabe, a usar as mesmas coisas do passado. E eu não estou falando, e esse texto é claro, em dizer que não trata-se de roupas no sentido físico, mas estou falando de coisas espirituais. Nos revestirmos de coisas que, sabe, antigamente fazia sentido. Voltar a caminhos que antigamente fazia sentido. Hoje o Espírito Santo está aqui, amados, para nos convencer da sua palavra e dizer, eu sou aquele que faz, aquele que realiza. Eu realizo, eu sou tanto querer como efetuar na tua vida. Aquilo que você quer, eu sou. Por isso que um dos nomes mais lindos que é atribuído ao Senhor Jeová é esse. Moisés estava preocupado, e agora? Como é que eu vou dizer? E tal, ele diz que eu sou, te enviou, Moisés. Fica calmo, cara. Eu sou, mas o que você é? Eu sou o que você precisa, eu sou a tua fortaleza, eu sou socorro bem presente na hora da angústia, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, fora de mim não há outro Deus além de mim, enfim, eu sou. E quando a gente passa a confiar de fato, não precisamos voltar ao caminho passado, não precisamos usar os mesmos artifícios que usávamos. Somos libertos do passado, somos libertos das coisas que nos prendiam. E por último, essa palavra diz e fala sobre pães secos e bolorentos. E aí eu fiquei pensando nisso, que o pão ele aponta para as coisas básicas da vida. Toda vez que a gente fala de alimento, a gente fala de pão, né? Porque o pão é o alimento básico, mais básico, que todo mundo conhece, que todo mundo já comeu um dia. É a coisa mais básica, é o que dá sustento ao homem, remete a isso, é o que dá sustento ao homem. E a Bíblia diz que o inimigo, às vezes, ele vem com pães
secos e bolorentos. E aí Deus colocou no meu coração algumas coisas do tipo, às vezes nós estamos aceitando esse pão. O Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Mas às vezes a gente troca o pão da vida por pães secos e bolorentos. Às vezes a gente troca aquele que quer tudo em nós por pães secos e bolorentos. Pães secos e bolorentos apontam para situações como cargos e posições. E aí a gente deixa o pão da vida e começa a comer do manjar do rei, porque precisamos de cargos e posições. E aí a gente começa a fazer concessões na nossa vida. E não há pecado em exercer cargos e posições, muito pelo contrário. Não há pecado nisso. É algo natural até da vida. Você está em algum lugar, você vai exercendo cargos e se colocando em determinadas posições. Só que quando esses cargos começam a minar a minha vida, e eu começo a brigar por eles de uma maneira ilegítima, começo a atingir pessoas, a ferir pessoas, a machucar pessoas, eu estou comendo aquilo que é básico, que não teria problema nenhum de comer, pão, só que bolorento e seco vai fazer mal. O dinheiro é algo básico para a vida. Todos nós precisamos. Para sobreviver, principalmente numa sociedade capitalista como a nossa, nós precisamos de dinheiro. Todos nós aqui corremos atrás dele. Precisamos trabalhar, precisamos buscar alternativas para conseguir dinheiro. E o dinheiro em si não há mal nele. Mas o amor ao dinheiro, e às vezes aquilo que é básico, que é tranquilo, que poderia ter uma relação tranquila, se torna seco e bolorento. Começa a fazer mal. Seco e bolorento aponta para aquilo que faz mal para a gente. E às vezes o inimigo começa a trazer para a nossa vida coisas que vão fazer mal. Sabe por que nem todo mundo tem um carro zero, um carro novo, um carro top, um carro importado? Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que Ele não pode dar esse carro para todo mundo. Eu sei que o desejo do coração de alguns era esse. Eu não queria mais vir para a igreja de ônibus. Eu queria pelo menos ter um carrinho. Mas de repente esse carrinho que você vai ter vai te levar para outros lugares. E no dia de culto você não vai estar aqui. Não vão te achar aqui nesse lugar. E assim, ninguém vai te obrigar a estar. Mas o Pai de repente não te dá, porque você vai fazer disso, que era algo natural, podia acontecer na vida de qualquer um, mas vai fazer disso um pão seco e bolorento. Vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Sexo é algo bom para a vida, necessário para a vida. Bom. E Deus instituiu a relação sexual. Ela é bênção dentro dos princípios de Deus, mas fora deles é maldição. É pão seco e bolorento. E aí, fora desse princípio de Deus entra a prostituição, entra o adultério, entra a fornicação, entra o incesto, coisas assim absurdas. Pai com filho, filho com irmão, enfim. Entra a pedofilia, que é uma das coisas mais repugnantes que o ser humano está fazendo com a área sexual. Sexo é ruim, mano? Não é, é bênção. Instituído por Deus, dado por Deus, mas dentro dos princípios e dos padrões de Deus. Fora deles é pão seco e bolorento. Tem gente defendendo homossexualismo. Pão seco e bolorento. E agora a gente tem que ter cuidado para falar disso. Eu não tenho cuidado, desculpa. Eu fico com a palavra. Fico com a palavra. Eu não tenho nada contra os homossexuais, mas tenho contra as suas práticas. Para mim, vai continuar sendo pecado, porque a Bíblia diz que é pecado.
Então, essa coisa, o diabo trazendo pães secos e bolorentos, significa, traz aquilo que se pode fazer, só que traz de uma maneira que vá agredir a santidade de Deus. Pode ter dinheiro? Pode. Pode ter muito dinheiro? Pode. Desde que isso não venha te fazer mal. Desde que não se torne um pão seco e bolorento. Porque se tornar um pão seco e bolorento, viva com salário mínimo, mas não perca a tua salvação. É melhor. Porque a Bíblia radicaliza determinadas coisas acerca do pecado, e ela diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, lança-o de ti, porque é melhor você entrar no céu caolha, né? Caolha é a expressão que eu uso. A Bíblia diz sem um olho, do que ir para o inferno com os dois. Ok? E fala da mão, e isso aqui também. As coisas que às vezes a gente quer, não, mas isso aqui ia ser tão bom para a minha vida. A pergunta é, será que de fato você está pronto? Será que de fato isso vai fazer bem para a tua vida? Será que... Eu já vi situações, vou citar aqui, tem jovens aqui que estão me ouvindo. Já vi situações de namorados serem a destruição de namoradas, de meninas de Deus, e vice-versa. Há mal em namorar? Nenhum. Nenhum mal. Mas pode se tornar pão seco e bolorento, pode fazer mal a partir do momento que não seja levado como deve ser levado, não seja espiritual, que os encontros sejam só carnais e puramente carnais e intensamente carnais, e aí vai. Daqui a pouco tem uma terceira pessoa, e que não é a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos rejeitar aquilo que o inimigo está trazendo. E traz para a gente de Deus. Trouxe para o povo de Israel e disse assim: eu quero fazer uma aliança com você. Você já viu gente fazer aliança com pão seco bolorento? Já viu gente fazer aliança trazendo saco velho, sapato velho, roupa velha? É assim que o diabo vai. Só que ele te apresenta de uma outra maneira. Ele nos mostra com uma outra face. E às vezes a gente se encanta com pão bolorento. E eu estou dizendo em nome de Jesus, tudo isso aqui está escrito, o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. Nós não vamos nos encantar com essas podridões que o inferno tem trazido para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família. E isso aqui, sacos velhos, odres de vinhos velhos, sapatos e roupas velhas, pães secos e bolorentos, ele leva para o inferno, porque para a nossa vida Deus tem o melhor. Sabe por que ele chama lá de cavalo? Exatamente por isso. Porque ele trata como cavalo. Mas eu e você somos chamados de filhos de Deus, eleitos do Senhor, geração santa, amados de Deus. E eu não posso permitir que coisas como essa, oferecida por Satanás para a nossa vida, venham me encantar. E o pecado, amados, é tudo isso aqui embrulhado num papelzinho bonitinho de presente, uma fitinha bonitinha. E aí a gente olha e fala: opa, que legal. A gente abre e vai ter sapato velho, roupa velha, odres velhos, pano velho e pães bolorentos. Versículo 14. Vai lá, Julinho, por favor. Diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão deles. Escute isso. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Sabe o que esse versículo está falando?
aquilo que eles estavam trazendo, eles receberam. Aí Satanás fala assim: eu vou te dar um negócio legal. Aí você diz: me dá aí que eu quero. Aí o inimigo vai minando a nossa vida, vai minando o nosso coração. Daqui a pouco você está doente espiritualmente, enfraquecido, mas é porque você se alimenta de pães secos e colorentos. Porque o inimigo consegue minar a tua alegria e o teu olho não consegue mais segurar a alegria. E ele faz isso porque ele suscita para a tua vida toda hora coisas antigas, coisas do passado, coisas que já deveriam estar enterradas, ou pelo menos cravada na cruz, se esse é o termo técnico espiritual mais adequado para você. Cravado na cruz. Eu não sou refém do meu passado, eu não sou refém das coisas que eu fiz. Eu sei que pequei, sei que errei, sei que fui terrível diante da santidade de Deus, mas eu não sou refém dessas coisas, porque o Filho me libertou. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não vivo dessas coisas. Essas coisas não fazem parte mais da minha história. Essas coisas não fazem mais parte da tua história. E eu quero orar por pessoas nessa noite. Eu gostaria que você prestasse atenção ao apelo que eu vou fazer, para que viesse à frente somente as pessoas que